Olá, bom, olha a gente aí de novo. Muito obrigado para vocês que estão aqui mais uma vez acompanhando meu trabalho. Peço que você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, né? Que deixe seu like, que ajude a propagar essas informações, tá? É óbvio que quanto mais inscritos, quanto mais cliques nós temos no nosso canal, maior vai ser a abrangência da informação, né? Ela vai ser levada a mais pessoas e, claro, porque a plataforma vai entender que o conteúdo que eu estou passando é relevante. Então eu peço para você que gosta do conteúdo que me ajude a propagá-lo. Se você não gosta, né, claro que você provavelmente não estaria nem assistindo se você não gostasse, né? Ou se você não gosta, não assista, né? Se você gosta, assista, tá bom? Meu nome é Alex Alves, como vocês já sabem, sou advogado e proprietário de autoescola. E eu gosto muito de trazer informações relacionadas à questão jurídica, né, e também as questões administrativas, né, principalmente as questões relacionadas ao funcionamento, à gestão da nossa empresa. Tá? Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito sério e, na verdade, aconteceu uma situação comigo, né, particularmente, que me levou a gravar esse vídeo, tá? Que é com relação ao orçamento, tá bom? Orçamento. O que é um orçamento? Um orçamento é um detalhamento que aquele prestador de serviços ou aquele vendedor faz para que a pessoa possa se planejar para a execução de determinado trabalho. Então, quando você contrata um prestador de serviços, você solicita um orçamento, ele detalha para você o que será feito, o prazo que será feito, o valor que você vai pagar, né? Ou seja, todas as questões relacionadas àquele serviço estarão no orçamento. E com isso você se planeja, você se programa e fala, bom, está dentro do meu orçamento, então eu posso fazer esse serviço, porque os prazos acordados eu vou poder cumprir, o valor eu vou cumprir, né? E o serviço é esse que eu quero. Perfeito? Então isso é um orçamento. Bom, orçamento, a partir do momento que ele é realizado, e veja, aí eu gostaria até de trazer para vocês um artigo, né, do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 40, que diz o seguinte: o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio. Então, orçamento não é uma discricionariedade. Eu não posso falar assim, ó, eu vou fazer orçamento porque eu quero. Não, você é obrigado a dar orçamento. Orçamento é um ato obrigatório quando você negocia um serviço, tá? Orçamento prévio, o valor da mão de obra, dos materiais, equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como a data de início e término do serviço. Então, tudo isso faz parte de um orçamento e está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Obrigatoriamente, isso tem que conter. Muitas das vezes, eu sei que no dia a dia a gente manda alguém executar um serviço e não pede orçamento. Beleza, se eu não pedir orçamento, mandei executar, o preço que a pessoa me cobrar eu vou pagar, porque eu não perguntei o preço para ela. Agora, a partir do momento que você pergunta o valor, né, que você pede um orçamento e esse orçamento é passado oficialmente a você, aquele prestador de serviço que forneceu esse orçamento, ele é obrigado a cumprir o orçamento. Óbvio que pode existir algum percalço no decorrer, que pode ser novamente negociado antes da execução do serviço. Então veja o que diz o parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes, que foi o que eu acabei de dizer. Então, se o prestador de serviço me deu um orçamento, ele tem que cumprir as regras, ele tem que cumprir todas aquelas obrigações que estavam no orçamento, bem como aquele que contratou também tem que cumprir com a sua obrigação, que é pagar a parcela, pagar o valor, enfim, pagar aquilo que foi estabelecido. Poderia ser alterado esse orçamento desde que livre, né, desde que seja mediante negociação livre das partes. Então, Alex, seguinte, o serviço que a gente conversou, o orçamento que eu te passei, eu ainda não tinha analisado determinado ponto que eu analisei agora, quando eu cheguei no local, e esse orçamento precisa ser alterado e vai sofrer um acréscimo de tantos por cento, de tantos reais. Ok, tá tranquilo. Vamos lá, manda para mim aí. Normalmente é no WhatsApp. Manda para mim aí quanto vai ficar, o que alterou, e aí finaliza. Mandou para mim, beleza, pode fazer. Tá feito. Seria isso, tá? Agora, não pode o fornecedor, né, o prestador de serviço, realizar o serviço e depois de realizado,
e na hora que eu vou pagar, ele fala, não é mais isso, é o dobro, porque o serviço ficou mais difícil. Tá? Então tomem muito cuidado com isso. Isso é uma prática abusiva, tá? É óbvio que eu comentei no início do vídeo que aconteceu comigo, poderia sim ingressar com uma ação judicial contra aquele prestador de serviço? Poderia sim, poderia. E confesso a vocês que fiquei com muita vontade. E por que eu não vou fazer isso? Né? Bom, não vou falar porque eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso porque realmente o valor foi... Se ele não teve consideração comigo, eu vou ter consideração com ele, né? Independente, eu conheço o proprietário, então eu vou ter consideração com ele. Mas ele não teve consideração comigo, perdeu um cliente. O consumidor não responde por quaisquer... Parágrafo 3º. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimo decorrentes das contratações de serviços de terceiros não previsto no orçamento. Então, imagina, tá? Você agora trazendo para o ambiente de autoescola. Você passa um orçamento para o seu candidato, tá? Para o seu aluno, para ele tirar habilitação, tá bom? Aí o aluno chega para fazer aula de moto e ele nunca andou de bicicleta. Então, é mais difícil para o instrutor, né? O instrutor vem e fala, nossa, aquele aluno vai ser difícil ensinar. Aí você fala para o aluno assim, ó, olha só, eu cobrei X de você, mas agora é X ao quadrado, porque você não sabe andar de bicicleta. Meu, o problema é meu, né? Ah, o preço do combustível aumentou no decorrer do processo, o que aconteceu muito. O fulano, vou ter que reajustar o orçamento que eu passei para você, porque o combustível subiu. O veículo quebrou. O fulano, eu vou ter que aumentar porque o veículo quebrou. Ou seja, tudo que acontece com aquele que está prestando serviço é um ônus que ele tem que suportar, porque ele passou o orçamento, ele já deveria verificar o grau de risco ou deveria colocar o preço certo. Se não colocou o preço certo, não adianta reclamar depois, né? Até se eu chegasse num aluno e falasse, olha, aumentou determinado serviço que eu presto por conta disso, disso, disso. E o aluno falar, tudo bem, ok. Agora se o aluno falar, não, você vai ter que cumprir o orçamento. Eu vou ter que cumprir o orçamento. O orçamento faz lei entre as partes. É um contrato, faz parte, tá? Então, a dica que eu queria deixar, né, hoje, além de ter desabafado de certa forma, é deixar que você tenha, além do orçamento, você tenha também palavra. Né? Então, você como prestador de serviço, respeite seu consumidor, respeite seu cliente. Né? Você só está onde você está por conta dos seus clientes. Tudo bem que no momento que às vezes alguma empresa cresce, ela esquece os clientes que começaram com ela. E a gente não pode fazer isso. Então, a minha empresa não faz isso com os meus clientes. Tá? Eu respeito os meus clientes, eu ando dentro do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, enfim, de todas as normas que compõem o nosso ordenamento jurídico, que determina as práticas, as boas práticas empresariais. Tá? Então, é lamentável esse fato que aconteceu comigo. Espero que você, como empresário, não replique isso. Então, seja consciente na hora de passar um orçamento. Se precisar alterar o orçamento, converse com o seu cliente antes. Verifique se ele aceita essas novas condições. Se ele não aceitar, você não execute o serviço. Não execute e depois cobre. Tá? E é isso aí. Grande abraço. Até a próxima.